Essa daqui é a bancada que nós vamos trabalhar com um dos CLPs da Schneider. Tá aqui o CLP no centro. Vocês estão vendo, né? O mouse, tudo direitinho? Sim. Qualquer dúvida pode me interromper. Então, as entradas desse CLP estão localizadas aqui. Ó, da I0 até a I23, esse CLP tem 24 entradas. As saídas já estão aqui, da Q0 até a Q15. Esse CLP tem 16 entradas, ou 16 saídas e 24 entradas. Na parte das entradas, nós temos bornes da I0 até a I9. Então, para que servem esses bornes? Para você vir com um sinal externo e trazer e plugar em algum desses bornes. Só lembrando que as entradas desse CLP são em 24 volts. Então, o sinal do e ele não tem entrada analógica, são todas digitais. Então, o sinal do teu sensor aqui tem que ser 0 ou 24 volts. Então, você aplica da I0 até a I9. No restante, nós temos chaves da I10 até a I16, então chave fixa. Botou para cima, ela está aplicando 24 e fica. Botou para baixo, ela está aplicando 0. E da I17 até a I23, você tem push buttons. Ou seja, aplica 24 enquanto você estiver pressionando. Você soltou, não está mais aplicando. Como eu tinha falado antes, esse CLP dispõe de uma fonte própria de 24 volts para facilitar o trabalho com as entradas. Os bornes dessa fonte, que no CLP mesmo estão bem aqui, ó, são os dois primeiros, através desses fios eles vêm para cá. Ó. Aqui é a fonte dele, 24 volts. Se você quiser utilizar essa fonte, você tem que ligar esses dois bornes com esses dois. Vermelho no vermelho, preto no preto. Isso vai fazer com que, quando você pressione algum dos botões ou alguma chave, você esteja aplicando 24 volts da fonte dele na entrada dele. Já para os sensores externos, eu costumo utilizar logo uma fonte externa, porque essa fonte aqui ela não tem uma grande capacidade de corrente, é de alguns miliamperes apenas. Mas, se você for utilizar um sensor externo, por exemplo, o que é que você vai fazer? Conecta o preto com o preto, 24 volts vai até o teu sensor, um borne do teu sensor, e volta para a tua entrada, certo? Esse daqui tu não vai utilizar, esse daqui é para quando você for utilizar as chaves. Aqui ele distribui o sinal daqui para todas as chaves. Quando você pressiona a chave, ele joga no CLP. Então, no sensor externo, tu traz 24 para o teu sensor, o sensor manda de volta para a entrada que você for utilizar. Certo até aí? Sim. Nas saídas, esse CLP tem duas saídas a transistor. Elas são a Q0 e a Q1. Como é que elas funcionam? Você pensa como uma saída de um microcontrolador, só que ela aplica 24 volts. Então, essas saídas você utiliza quando você quer pulsos rápidos, que as relés não, as saídas a relé não tem como gerar um pulso em determinada frequência. Então, você tem Q0 e Q1, você pode jogar PWM, outro tipo de pulso, desde que seja rápido, e sempre 24 volts. As saídas a relé são da Q2 até a Q15. Aqui a gente tem uma diferença em relação ao CLP que a gente vinha trabalhando antes. Você tem comum compartilhado. Como? Esse COM2 aqui,
ele é compartilhado para Q2, Q3, Q4 e Q5. De que forma? Quando você ativar a Q2, ele vai conectar o comum à saída Q2. É uma saída relé, então ele conecta esses dois. Quando você ativa a Q3, ele conecta o mesmo comum 2 para Q3. Isso vale para Q4 e para Q5. Como é que você usa? Você traz o sinal para cá. Como a saída é a relé, você pode trazer fase, pode trazer 24 volts, pode trazer 12 volts, o sinal que você quer mandar para o teu atuador. Você traz ele para cá. E lembra que quando você ativar qualquer uma dessas 4 saídas, é esse mesmo sinal que vai para lá. Certo? Já Q0 e Q1, ele joga 24 volts proveniente do CLP, não é de uma fonte externa. O Q0 e o Q1. Então, você vai ter um ponto comum para essas 4, esse outro comum para essas outras 4 saídas, esse para essas 4. Aí, Q14 tem só um comum, Q15 tem só um comum. Aqui você tem os fusíveis de proteção das saídas, aqui também. Essas lâmpadas eram para sinalização quando uma saída fosse ativada, mas eu acabei desativando. Por quê? Porque você já tem sinalização de entradas e saídas aqui, ó, no painel. Então, quando uma entrada é ativada, ele mostra um LED acendendo aqui. Eu acho que eu tenho um vídeo que mostra isso. É um LEDzinho acendendo quando a entrada é ativada. E quando uma saída também, a coluna de cima, entrada, a linha de cima, entradas, e a linha de baixo, saídas. Então, esses LEDs vão sinalizar o estado das entradas e das saídas, e se o seu CLP está em stop, está em RAM, esse tipo de coisa. E aqui a gente tem uma HM que é vendida separadamente. Ela está conectada à porta RS485 do CLP. Essa IHM é um display LCD com 2 linhas, acredito que 20 caracteres e alguns botões. Para você programar a IHM, você tem um programa separado. Um programa também da Schneider, porque a IHM é da Schneider, mas não é o Twiddle Switch, é outro programa. Aí, como é que você junta os dois? Bom, eles trabalham com os marcadores. Então, aqui, no programa da IHM, tu vai botar uma palavra, motor ligado. Essa palavra motor ligado, ela vai estar condicionada, por exemplo, ao M0. Se o M0 for 1, essa palavra aparece. Se o M0 for 0, essa palavra não aparece. Estou dando um exemplo. E lá no programa do teu CLP, tu vai usar o M0. Então, eles se comunicam justamente compartilhando esses espaços da memória, dos marcadores. Então, se o teu programa lá setou M0, aí ele aparece aquela palavra. Da mesma forma, os botões. Quando você mexer no botão aqui, você vai estar alterando algum M. O teu CLP lê algum M e faz alguma coisa. Então, a comunicação se dá por meio da escrita e leitura dos marcadores. Tudo bem até aí? Sim. Aqui nós temos uma bancada que trabalha junto com aquele CLP. É uma bancada de classificação de peças, de separação e classificação de peças. Você tem aqui uma esteira. O teu processo vai começar bem aqui, ó. Você vai colocar as peças. Aí nós temos peças de metal ou não metal e peças de 3 tamanhos diferentes, porque ela faz justamente esse tipo de separação. Separa em metal ou não metal ou por tamanho. Você tem aqui logo no início 2 sensores, um indutivo e um capacitivo. O indutivo, ele detecta metal.
E o capacitivo, aí você vai dizer, detecta não metal. Não. Para complicar, ele detecta qualquer peça, certo? Qualquer peça que estiver passando, ele vai detectar. E o indutivo, somente metal. Então, um probleminha que eu passo é fazer a separação metal ou não metal. E aqui nós temos sensores ópticos que vão detectar, vão fazer a separação das peças por tamanho. Então, eles estão posicionados, eu acho que eu não tenho uma foto próxima desses sensores, mas eles estão, um é mais baixo, um no meio, outro mais alto. Como eles são sensores ópticos, aí a peça vai cortar o feixe deles na altura que eles estão. Então, você usa isso para separar as peças por tamanho. Então, a esteira leva a peça, ó, dependendo da separação que você queira, você tem aqui cilindros pneumáticos. Um cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros. Eles vão empurrar as peças por essas baias. Por essa ou por essa. Ou se nenhum cilindro atuar, a peça vem e cai aqui. Quando ela desce nas baias, você tem também sensores ópticos, para detectar que a peça passou. Eu tenho um bem aqui, outro bem aqui e outro bem aqui. O acionamento dos cilindros se dá por 24 volts. Aí tem aí também uma diferença. Os dois primeiros, eles retornam por mola. São cilindros de ação simples. Ou seja, você energiza com 24 volts, ele avança. Quando você desenergiza, existe uma mola que faz ele voltar. O outro do mesmo jeito, você energiza, a solenoide libera o ar comprimido que empurra ele. Quando você desenergiza, o ar é cortado e existe uma mola que faz ele voltar. Já o terceiro, ele é um cilindro de ação dupla. Você energiza uma solenoide para ele avançar, se desenergizar, ele fica naquela posição. E eu preciso energizar outra para que ele possa retornar. Veja que ele tem duas mangueiras, ó. Uma para avanço, outra para retorno. Os outros só tem uma, só uma, só uma. E aqui a gente tem o painel das conexões para energizar essa bancada. Ó, os sensores ópticos aqui da entrada, ó. Esse é o do meio, de baixo, ainda tem o de cima. Motor que aciona a esteira. Você ainda tem um encoder para você ter mais ou menos uma noção de onde a peça está através desse encoder. E aqui o painel. Você precisa energizar com 24 volts nesses terminais para ela funcionar. Aqui é o acionamento do motor da esteira, 24 volts também. Dependendo da polaridade que você usar, ela pode girar ao contrário, né? Voltando às peças. Então tem que usar a polaridade correta. E você pode também fazer alguma lógica para a esteira voltar, se quiser. Aqui são os terminais do encoder. Aqui todos os sensores que você tem. E aqui os cilindros pneumáticos. O primeiro, de ação simples. O segundo também de ação simples. E o terceiro de dupla ação. Então, quando você joga 24 volts nesse terminal, ele avança. Se jogar 24 volts nesse terminal, ele vai retornar. Os principais sensores. Sensor capacitivo. Então, ó, com a planta energizada, se tu passa uma peça por aqui, esse sensor vai estar energizado. Se ele detectar a peça, ele vai jogar, você vai ter 24 volts nesse terminal, C1. Do mesmo jeito, o indutivo. Com a planta energizada, se você passar uma peça de metal aqui no campo de ação do indutivo,
você vai ter 24 volts nesse terminal. E quem vai ler isso? O CLP. F1, F2, F3. Sensores ópticos reflexivos do início. São esses três aqui, F1, F2 e F3. F01, F02 e F03 são esses sensores ópticos, ó, das baias. Quando a peça desce na baia, a gente utiliza a informação dele para retornar o cilindro. Então, ele empurra, quando a peça descer e passar aqui, eu retorno ele. Esses são os principais: SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 e SP6. Onde é que estão esses sensores? Sim, esses são a informação de que os cilindros estão atuando, se você quiser ter um feedback. Então, quando você energizar, se você quiser ter um feedback que ele realmente atuou, você vai ter essa informação nesses bornes. Algo a comentar, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. O CLP, ele consegue ler 24 volts ou de 0 a 24 volts? Não, ele só tem entradas digitais. É 24 volts, 0 ou 24. Esse modelo, ele não tem entradas analógicas. Ok. Até no vídeo, na aula, eu mostro como utilizar a parte analógica. Aí eu adiciono um modo de entradas analógicas a esse CLP, para ele poder ler. Gil, Oi, e o encoder? Ele é alimentado por 24 volts e o sinal que ele envia? 24 também, pulsos de 24 volts. Quando você alimenta esses bornes, ó, eles distribuem para a planta toda a parte que precisar de 24 volts, certo? Você traz 24 para cá e ele distribui. Aí o encoder, você vai ter um terminal que vai ter a direção, então ele vai para 24 se estiver na direção correta, vai para 0 se não tiver. Você tem aqui pulsos que vão determinar a velocidade, 0 e 24, e pulsos que você pode utilizar para determinar a posição. Teve um aluno uma vez que fez uma plaquinha para o Arduino controlar essa esteira. Depois eu posso mostrar a vocês. Ela até deixou comigo a placa, fica lá no laboratório. E trabalhou, porque todos esses sinais você tem. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem da porta. Tem uma, bem aqui atrás, tem uma porta paralela, ó. Então, todos esses sinais você tem aqui também, ó. Então, tu pode fazer uma placa e plugar bem aqui, que tu vai ter tudo isso. Nessa porta paralela. Ó, eu estou com o Twido Switch aberto aqui para fazer um programa de exemplo. Então, eu vou criar um novo. Tá aqui, temp. Diretório esse mesmo. Comentário. Demonstração da esteira. Vou criar. Já existe. Pronto. Criou. Aí, se você quiser, pode botar a descrição aqui, adicionar uma imagem. Vou passar para a descrição do hardware. Ele já vem com uma base default. Essa base eu vou deletar. Vou vir aqui, ó, nas bases. Essa minha base é compacta. Aí você tem a modular e a extreme. Essa minha base é a compacta.
Não deu tempo eu passar a foto do celular para o computador, mas bem aqui na lateral ele mostra o modelo, certo? Na lateral dele, ele tem a inscrição do modelo. TWDL CAE 40DRF. Arraste para cá. Passar para o programa. Aqui, se eu quisesse dar nome às entradas, eu já botava aqui, ó, símbolo. Sim, o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou simplesmente utilizar botões para acionar os cilindros e chave para acionar a esteira. Então, vamos utilizar a partir da I17, ó, que é push button. Então, vai ser cilindro 1, cilindro 2 e mais 2 botões para o cilindro 3. Então, a partir da I17. Vou botar logo. Porcento I 0.17. Sil 1 on. Sil 2 on. Sil 3. Botar. Botar on também. Sil 3 off. Certo? 1 e o 2, se eu soltar, ele já volta. Agora o 3 eu tenho que apertar um e apertar outro para ele voltar. Saídas. Eu costumo não utilizar as saídas a transistor, pessoal, porque a capacidade de corrente é menor. Eu deixo aplicações específicas que vão precisar da saída a transistor. Então, a 0 e a 1 são a transistor. Vamos usar a relé, a partir da Q2. Q2 vai ser o cilindro 1, Q3, cilindro 2, Q4, cilindro 3, eu vou botar avanço, avan de avanço, e sil 3, ret de retorna. Aplicar minhas alterações. Vou para o programa propriamente dito. Vou inserir uma nova seção. Vou dar um nome aqui. Acionamento das saídas. Então, vamos botar a entrada. Eu já dei um nome, né? Eu botei sil 1 on. Enter. Só lembrando, ó, que o espaço do meio é o símbolo que você dá, o de baixo é o endereço e o de cima se você botou algum comentário. Como eu já dei um símbolo, eu posso digitar diretamente o símbolo. Clico na linha, vou acionar uma saída. Saída sil 1. Já apareceu o endereço. Adicionar uma nova linha dentro dessa seção. Sil 2 on. Saída sil 2. Já botou lá a saída. Que foi sil 3. Que foi mesmo que eu botei? On. On, né? 19. Que sil 3 avan. Aqui foi sil 3 off. Sil 3 ret. Pessoal, programa feito, programa de teste. Aí o que é que você faz? Sempre lembrar de salvar, porque tem um computador lá no laboratório que às vezes perde tudo, do nada.
Então tem que estar lembrando de estar sempre salvando. Salva. Aí, ó, tá em amarelo. Quer dizer, não foi verificado. Aí aqui você verifica. Tudo em verde. Se você não tem a planta para testar, você vai simular. Quando você tem, você vai em debug e vai enviar o teu programa para o CLP. O meu já está configurado aqui a conexão. O de vocês não vai estar. Só lembrando que a conexão com esse LP é via Ethernet. O cabo Ethernet vai entrar aqui embaixo. Ó. Existe o cabo específico para gravação, para ele. Só que a gente grava via Ethernet, né? Porque é um cabo comum. Você mesmo pode fazer o cabo. Então, não precisa adquirir o cabo específico. Você grava via internet. E para comunicação via internet, você tem que configurar os IPs. E esse CLP, ele vem com IP. E como é que eu sei? Ele vem com o modelo do CLP e alguns dados. Daqui, o que é isso? Ó? I3E Global Address. Isso é o endereço MAC, pessoal. Todo dispositivo conectado à rede TCP/IP precisa de um, né? Então, ó, vou botar lá 80 F 4 81 6454. Seguinte, isso aqui é o endereço MAC do CLP. Se você verificar lá naquela documentação de uso, no guia de referência, na parte de configuração da rede, ele vai dizer que todo IP, todo dispositivo da Schneider vai começar com 8516. Todos os dispositivos. O IP são 4 octetos, né? Tá faltando mais 2. Os próximos 2 octetos vão ser derivados do teu MAC. Então, 64, isso aqui é hexadecimal. Vou converter para decimal. Cem. 5A. 90. Então, esse daqui é o IP do meu CLP. Entendido até aí? Ok. Todo dispositivo da Schneider começa com 8516, os outros derivados do MAC. Então, aqui é o IP do meu CLP. Para comunicar com ele, eu vou ter que configurar meu computador para essa faixa de IP, né? Então, os 3 primeiros têm que ser os mesmos, e esse daqui eu posso botar qualquer valor de 1 a 254. Então, o meu computador eu configurei como 085, tá aqui, PC. 085, 0, 16, 100, 1. Isso aqui é o computador. Se você vier aqui, ó, você vai criar essa conexão. Aqui embaixo. Você dá um nome, o tipo de conexão e bota o IP. Aperta Modify para ele salvar. Essas configurações são default, já deixo o valor default, que é o tempo, né, o timeout, o tempo que ele espera para a comunicação, para saber se vai realizar a comunicação ou não. Isso aqui eu deixo default,
Então, você vai botar o IP e dar um nome à tua conexão. Aí ela vai ficar sempre aqui, independente do projeto. Sempre que tu criar um novo projeto, mas ela já vai estar aqui. Então, eu clico em estabelecer a conexão. Ele vai abrir uma tela muito parecida com essa tela da programação ou da simulação. Vai ter isso aqui, aí quando tu apertar em RAM, tu tá colocando o teu CLP em RAM. Aí é só testar o que tu fez. Então, ó, eu estou pressionando os botões lá da bancada e os cilindros estão atuando. Lembrando que você tem que ter alimentação de ar comprimido também, né? Não é só energizar com 24 volts, o cilindro funciona com ar. Esse eu aperto uma vez e ele ficou na posição. Aí eu tenho que apertar outra entrada para ele retornar. Pessoal, nesse programa você pode fazer alterações estando na tela de monitoramento do programa, que é essa daqui, ó. Quando você está conectado com o CLP, ele vai aparecer essa janelinha aqui. E quando você aperta um botão lá na bancada, que ativa, ele mostra em verde. Vai mudando isso aqui. Tu pode fazer algumas alterações sem precisar se desconectar do CLP. Então, caso eu tenha errado algum endereço, eu posso vir simplesmente aqui, alterar o endereço e apertar esse botão. Aí ele vai validar e transferir. É uma transferência rápida que ele chama. Mas se você quer alterar a estrutura do teu programa, aí tu tem que vir desconectar e voltar para o programa. Vamos acionar agora a chave da esteira, né? Vamos botar aí 10, que é a primeira chave que a gente tem na bancada. Vou adicionar um novo. Ah, tem que clicar. Como eu não defini símbolo, eu tenho que digitar diretamente o endereço. Porcento e 0.10. Acionar a saída Q6, que eu já usei até a Q5. Q0.6. Vamos botar os símbolos? Ó, você pode botar aqui, ó, Define Symbols. Já tem os que eu tinha botado antes. Vou adicionar esteira on. Esteira on. Porcento e 0.10. E esteira. Veja que ele bota tudo em caixa alta, mesmo você botando minúsculo. Porcento que 0.6. Se eu voltar lá, ele já botou o nome, o símbolo que foi dado. Se você tivesse botado um comentário, ó, ele já ia botar no espaço de cima, mas não é bom botar um comentário muito extenso, porque lá não vai aparecer todo. Então, liga esteira. Tá aqui, ó, liga esteira. E tá em amarelo por quê? Porque esse hug ainda não foi verificado. Então, eu salvo. Ó, aqui eu estou mostrando o que? Eu estou apertando o botão e o LED acendendo lá no painel do CLP. Ó,
Linha de cima, entrada, linha de baixo, saída. Aqui é o status do CLP. Entradas e saídas. Zero até I23, entradas, saídas. I0 até a Q0 até a Q15. Ó, ativei a 18, eu apertei o botão da 18, então se chegou 24 volts lá, ele acende. E acionou, porque o programa mandou, né, a Q3. Isso aqui é bom para você testar quando está fazendo a montagem. Mesmo ele estando em stop, se você enviar sinal para as entradas, ele vai acender o LED. A saída não vai acender porque o programa não está rodando. Mas em stop ele acende das entradas. E quando o programa rodar, ele acende tudo. Mas esse daqui é o que nós vamos fazer agora. Vejam que o sensor capacitivo detectou a peça. Aí até acende um LED no próprio sensor. Acendeu. O cilindro foi para frente. A peça desceu, ele voltou. Já foi salvo. Então, agora eu vou botar uma lógica. Utilizar o sensor. Então, para a organização, eu vou criar uma nova seção. Vou botar a classificação. Classificação de peças. Como é que vai ser? Vou trazer o sinal do sensor capacitivo para a minha entrada I0. Só que ele só manda um pulso. A peça vem na esteira, passou nele, você vê lá que o LED acende, ele só manda um pulso. Eu vou utilizar esse sinal para contar um tempo e botar o cilindro para frente. Então, entrada % e 0.0. Eu não posso utilizar essa entrada para alimentar um temporizador. Por quê? Porque o temporizador ele precisa estar energizado durante toda a sua contagem. Então, esse pulso que vem daqui, eu vou ligar um marcador, então uma saída tipo 7. Primeiro marcador que eu estou utilizando, vou botar %M0. Esse marcador, por sua vez, vai alimentar o meu timer. Por quê? Porque ele fica retido. Já o I0.0 não. Então, %M0 vai alimentar o meu timer. O timer onde é? Aqui, ó. %TM. Tá aqui o meu timer. Aqui eu energizo. Ele vai contar um tempo e ativar a saída. Como eu configuro ele? Clique 2 vezes. Vou para configuração, configurar os dados. Meu primeiro timer, TM0. Se eu quiser, eu dou um nome a ele. Tipo, T-on. Você só tem 3 tipos de timers no Twiddle, que é o T-on, aquele que energizado, ele conta para energizar a sua saída. T-off, uma vez energizado, ele já energiza a saída e conta para desenergizar. E o TP? O TP ele vai ficar na saída ligando, desligando, desligando, desligando
numa frequência estabelecida por você, enquanto ele estiver sendo energizado. No nosso caso, a peça vai passar, eu vou contar um tempo e vou acionar o cilindro. Então, a função vai ser o T-on, conta para ligar. Base de tempo, segundos. Quanto é que eu quero que ele conte? Apenas 2 segundos. Pronto, posso voltar para o programa, ó, Program. Ele está configurado, T-on, 1 segundo, vai contar 2 segundos. Então, isso aqui vai ser a habilitação dele, né? Vai energizar, ele conta 2 para energizar a saída. Detalhe agora, eu já estou utilizando a saída aqui. Saída, vamos usar o cilindro do meio, 2, Q03. Posso repetir aqui? Posso não. Não pode repetir saída. Isso é bom até para a organização. Todo acionamento de saída vai estar nessa minha primeira seção. Então, eu vou usar mais um marcador. Usei o M0, agora vai M1. Vou botar logo um simples aqui, e 0.0. Aqui a ordem você pode alterar, se você quiser organizar por endereço, clique em address. Ou por símbolo, ordem alfabética. Vai adicionar mais um. Esse vai ser sense indut. Sensor indutivo. Porcento e 0.0. Memória do indut. Porcento M0. Memória do indut, sensor indutivo. Memória do indut vai ligar o temporizador, ele conta um tempo, aciona M1. Aí agora, o que é que eu vou fazer? O M1 vai acionar o cilindro 2. Então, eu vou botar um paralelo aqui, ó. Paralelo. Porcento M1. Cortou o sensor indutivo, M0 memoriza, energizando o timer. Timer conta 2 segundos, liga M1. M1 aciona o cilindro avança, empurra a peça. A peça vai descer aqui, ó, ele vai empurrar. Esse cara aqui vai detectar. Então, vamos usar ele. Ele está aqui, F02. Então, você vai puxar um cabinho daqui para alguma entrada lá da bancada do CLP. Vamos utilizar, estamos na 0, vamos para I01. Porcento e 0.1. Vamos chamar de quê? Opto 2. Porcento e 0.1. Meu opto 2. Vocês estão entendendo, né? O opto 2 ele vai ser responsável por desligar, porque cortou aqui, o timer conta, o cilindro vai para frente e fica. Por quê? Porque eu liguei um flag. Depois de contado o tempo, enquanto eu tiver com esse flag aqui ligado, o timer fica energizando a sua saída e, por sua vez, está energizando o M1. Então, quando a peça descer que cortar esse sensor, você manda desligar quem você setou.
Se eu tenho set no meu programa, eu tenho que usar reset. Então, eu mando desligar M0. Com isso, o timer é desenergizado, que desliga M1. Desligando M1, desliga o cilindro. Então, o óbito 2 vai aplicar um reset no porcento M0. Salvo. Verifico. Aí você debug, estabelece a comunicação. Aí aparece aqui embaixo se você quer escrever no CLP ou ler do CLP. Para ler quando você quer o teu programa tá lá. Pessoal, nesse CLP eu não encontrei nenhuma documentação, nada que falasse sobre proteção da memória. Então, eu acredito que qualquer programa, se você pegar uma máquina industrial com esse CLP, você vai conseguir ler o programa que está lá. Eu não encontrei nada falando sobre proteção. Outra coisa, esse CLP você pode programar em ladder ou em lista de instruções. Lembra lá das primeiras aulas que eu mostrei essa linguagem? Pronto, pois esse CLP admite programação em lista de instruções também. Sim, feita a gravação, aí o funcionamento vai ser este daqui. Essa peça que eu coloquei foi uma peça de metal, porque eu vi que o indutivo também acendeu. Vou botar de novo, você vai ver que o capacitivo acende e o indutivo também acende. Já seria aí um problema na lógica que eu vou pedir para vocês fazerem, que é acionar 2 cilindros, um para metal, outro para não metal. Veja o que acontece no vídeo de metal. Quem detecta primeiro é o capacitivo, para depois o indutivo detectar. Então, tarefa para vocês: fazer a separação de metal ou não metal. Lembrando desse detalhe, quando você bota uma peça, qualquer um dos sensores pode detectar primeiro. A peça passa, ela pode ser detectada, dependendo como ela venha, pode ser detectada ou pelo indutivo ou pelo capacitivo. O capacitivo detecta qualquer material e o indutivo detecta somente metal. Aí o que é que você vai fazer? Vai escolher uma baia para ir um material e outra baia para ir a outro. Você tem aí 1, 2 e 3, as 3 baias para utilizar.